Olá, minha gente, tudo bem? Sou José Antônio, queridos. Mais uma vez eu estou aqui para compartilhar com vocês a mensagem da Palavra de Deus. Mas antes eu peço que você que não é inscrito no canal, eu peço que você se inscreva no canal aí, dê uma forcinha para nós aí, tá? Também deixe seu like, seu joinha, porque o seu joinha, seu like vai ajudar muito o canal, porque quando você deixa o joia, o YouTube entende que você gostou do vídeo e ele pode recomendar esse vídeo para outro também assistir, tá bom? Hoje eu vou falar, queridos, a história de José do Egito, que está aqui no livro de Gênesis capítulo 37. Aqui fala assim, ó, Gênesis capítulo 37, José vendido pelos irmãos, né? Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem. Acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talhar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhe disse: rogo-vos, ouve este sonho que tive. Atavam feixes no campo, eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu-o o pai. Ele disse: que sonho é este que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José: não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem e envia-te a eles. Respondeu-lhe José: eis-me aqui. Disse-lhe Israel: vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traz-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom. E ele foi a Siquém. E um homem encontrou a José, que andava errante pelo campo. Ele perguntou: que procuras? Respondeu: procuro meus irmãos. Dize-me, onde apacentam eles e o rebanho? Disse-lhe o homem: foram-se daqui, pois os ouvi a dizer: vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. De longe ouviram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E dizia um ao outro:
vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas. E diremos, um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou das mãos deles, e disse, não lhe tiremos a vida. Também lhe disse Rúben, não derrameis sangue, lançai-o nesta cisterna que está no deserto, e não ponhais a mão sobre ele. Isso disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiraram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia. E tomando-o, lançaram na cisterna vazia, sem água. Ora, sentando-se para o comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos, de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. Passando os mercadores medianitas, os irmãos de José o alcançaram e o tiraram da cisterna, e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Tendo Rúben voltado à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas vestes e, voltando a seu irmão, disse, não está lá o menino, e eu para onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um bode e a molharam no sangue, e enviaram a túnica talar de manga comprida, fizeram-la levar a seu pai. Ele disseram, achamos isto, vê se é ou não a túnica do teu filho. Ele a reconheceu e disse, é a túnica do meu filho. Um animal selvagem o terá comido. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes, se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse, chorando, descerei a meu filho até a sepultura. E de fato, o chorou seu pai. Entrementes, os medianitas venderam José no Egito a Potifar, o oficial de Faraó, comandante da guarda. Queridos, vendo aqui a história de José, a gente vê que Jacó gostava mais de José do que dos outros irmãos dele, né? E isso muda muito o lugar, o ambiente ali onde eles vivem, né? Porque os irmãos de José, por conta disso, odiavam ele, né? E aqui fala também que Jacó fez uma roupa nova para José, uma roupa diferente, né? Quer dizer, aquilo causou o ciúme, né? Fez que os irmãos de José odiassem ele. Aqui fala também que José teve sonho e ele contava para os irmãos, né? E de acordo com os sonhos que Deus dava a José, mostrava que ele ia reinar sobre os irmãos. E isso causou muito ciúme, a ponto deles tentar matar José. Mas quem tem sonho de Deus é guardado pelo Senhor. Os irmãos de José
jogou ele numa cova e tentou destruir o sonho dele ali na cova, mas Deus não deixou. E você tem sonhos? Os teus sonhos estão alinhados com os sonhos de Deus? Os teus sonhos estão alinhados com os sonhos de Deus? Fique tranquilo, queridos, porque ninguém pode destruir aquilo que Deus planejou para você. Fique tranquilo. Amém? Queridos, tiraram José da cova e venderam como escravos para o Egito. E ainda fez Jacó, o pai de José, sofrer por muito tempo, né? Chorou por muitos dias, lamentou muito a morte, achando que José tinha morrido, né? Então Jacó foi enganado, né, pelos filhos dele. Mas a vida é assim, queridos. Quem tem promessa de Deus, desde pequeno, às vezes já é perseguido, mas pode lançar você na cova, mas lá você não fica. Se você tem promessa de Deus, queridos, pode lançar você na cova, lá você não fica. Você pode passar pelo fogo, mas você não morre queimado. Você pode passar pela água, mas não vai se afogar, porque as mãos do Senhor estão sobre a tua vida. Fique firme na promessa de Deus. José chega no Egito como escravo, na casa de Potifar. E veja como a mão de Deus estava sobre José. Logo Potifar colocou José como mordomo daquela casa e confiou tudo que tinha na casa nas mãos de José. E veja aqui, queridos, um detalhe importante. Em Gênesis capítulo 39, versículo 5, fala que Deus abençoou a casa de Potifar por amor a José. E tudo que Potifar tinha ali foi abençoado por causa de José. Por amor a José, a casa de Potifar foi abençoado. Isso é algo importante, que ele fala com nós, queridos. Muitas vezes a gente chega num trabalho, numa empresa, num comércio, onde você anda por aí afora, aquele lugar é abençoado por conta da tua vida. Sabia disso? Às vezes a esposa é uma serva de Deus, a mulher, e o esposo não é crente, ou vice-versa, né? E ali os dois são abençoados por conta de um. Os filhos também abençoados, os filhos é guardado, abençoado por conta de um, queridos. Porque por causa daquela pessoa que serve o Senhor, toda aquela casa, aquela família é abençoado, é guardado por Deus. Porque isso é importante, amados. Eu ouvi um dia um testemunho de um colega de trabalho. Ele não era crente, né? Mas os pais deles é crente. E ele sofreu um acidente grave, né? Parecia ser grave, né? Ele falou que realmente ali pareceu que foi o fim dele ali. Mas ele viu a mão de Deus sobre a vida dele ali. Aí ele começou a contar para mim aquela cena, como foi. E ele foi guardado. Eu falei para ele, ó, isso, meu amigo, isso é a oração do seu pai e da tua mãe, que está na sua cobertura aí. Sabia disso? Eu falei assim, eu creio. Então, as mãos de Deus está sobre a tua vida também, porque como José ali estava naquela casa e Deus abençoou tudo ali de Potifar por conta de José. Amém? E aqui, queridos, também
Fala que quando José chegou na casa de Potifar, ele foi colocado como mordomo ali, naquela casa, né? Só que a mulher de Potifar colocou os olhos em José, porque José era um rapaz formoso, né? E ali começou a tentar José. Mas quem tem promessa de Deus, queridos, ele é perseguido, sim. O diabo tenta matar os sonhos. Mas a Bíblia fala que a mulher de Potifar, ela bateu os olhos no José e fez de tudo, né, para José deitar com ela. E foi por muitos dias isso. E José sempre fugindo da tentação, né? Sempre fugindo da tentação. E isso, querido, é algo importante para nós. A Bíblia fala que aquele que resiste o diabo, ele foge. A Bíblia fala, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então, isso é importante que José fez. José, ele resistiu o diabo e o diabo não teve poder sobre a vida de José. Ele foi o quê? Uma pessoa obediente a Deus. Ele foi uma pessoa honesto, né? E sincero ali. E o diabo não teve poder sobre a vida dele. E a Bíblia fala que a mulher de Potifar, ela armou em cima de José, né? Ela tentou um dia agarrar José na marra e segurou José para agarrar na marra, mas José correu. Ao correr, as vestes de José ficou com ela. Aí é onde ela foi lá e falou para o esposo dela, Potifar, que José tentou alguma coisa com ela. E é onde o esposo dela, o Potifar, acreditou na mentira da esposa e prendeu José. A José foi lançado na prisão. Mas além da prisão, queridos, a mão de Deus estava sobre José também. Ele é colocado ali, naquela cadeia, como chefe dos presos. Você veja só que muitas vezes, queridos, quando nós temos promessa de Deus na nossa vida, a gente é lançado na cova, é lançado na prisão, é rejeitado, é acusado, mas onde é colocado, queridos, os pés, onde coloca os pés, o Senhor abençoa. Ali abençoa aquele local, abençoa as pessoas que estão próximas de você, por conta de você. Então José foi colocado naquela prisão, e ali José também prosperou naquela prisão. E todos que estavam ali próximo de José também foi abençoado através de José. Porque as mãos de Deus estavam sobre José. Não se preocupe. Se você tem promessa de Deus na tua vida e você às vezes é lançado em certas situações que não é bom, é acusado algo que você não fez, fica em paz, porque o Senhor, Ele vai te tirar dessa situação. Ele vai te tirar por cima. Você vai ser um vitorioso, assim como José foi vitorioso. Amém? E José, na prisão, interpreta 2 sonhos. Veja só, queridos. Além de José ser uma pessoa que tinha um dom de sonhar aquilo que ia acontecer com ele, como ele teve os sonhos, ele também tinha um dom de interpretar sonhos, né? E ali fala que naquela prisão tinha 2 presos com ele. Tinha um copeiro e um padeiro. Tinha um copeiro e um padeiro do rei, né? E os 2 tiveram um sonho. E foi contar o sonho para José naquela prisão. E José então, queridos, interpretou o sonho dos 2. E ele diz assim, ó, para o copeiro: daqui 3 dias o rei Faraó vai te exaltar
vai te tirar da cadeia e você vai voltar novamente a servir o rei. Isso para o copeiro, né? Ele disse para o copeiro ia sair daquela prisão, ia voltar de novo por cargo que ele tinha com o rei. Mas já para o padeiro, ele disse que pelo sonho do padeiro, daí 3 dias, a cabeça do padeiro ia ser pendurada na forca. O padeiro ia morrer. O padeiro ia ser julgado, ia ser eliminado. E o que aconteceu foi isso, queridos. Aconteceu exatamente isso que ele falou. Aconteceu exatamente isso que ele falou. E ele disse para o copeiro: não esqueça de mim quando você chegar lá diante de Faraó. Fala para o Faraó que aqui na prisão tem um preso, né, que tem um dom de interpretar sonhos. Mas o copeiro, ele esqueceu de José. E se passaram dois anos, queridos. 2 anos depois que o copeiro saiu da prisão, né? E então Faraó teve um sonho. Faraó teve um sonho e perturbou muito a mente de Faraó. E então Faraó, ele buscou naquela região ali do Egito todos os sábios daquele lugar para interpretar os sonhos dele, porque deixou ele com o coração muito perturbado, né? E então esses que vieram interpretar os sonhos de Faraó, nenhum conseguiu. E então esse copeiro que saiu, né, da prisão, ele lembrou de José. Queridos, fique em paz. Aquilo que Deus prometeu para você, não se desespere, porque no tempo certo alguém vai lembrar de você. No tempo certo alguém vai lembrar de você, queridos. Fique em paz. E aqui fala que o copeiro lembrou de José e ele disse para Faraó: Faraó, lá na cadeia tem um rapaz que tem um dom de interpretar sonhos. Quem sabe ele pode interpretar o sonho de você, do Senhor. Ele falou: eu tive um sonho e ele interpretou meus sonhos. Então ele tem um dom. Então o Faraó ouviu o copeiro. Falou: então vou chamar esse José aqui, né? Então mandou chamar José da prisão. José estava todo barbudo, né? E mandou tirar a barba de José para estar diante do rei. José foi até o rei, está ali na frente do rei. Chegou lá, o Faraó contou os sonhos. Vou deixar aqui na tela o capítulo e o versículo onde está esse sonho de Faraó, para vocês poderem ler na Bíblia. Contou os sonhos para José. Queridos, tem coisas que não é, queridos, para algo natural da terra. Tem coisa que é algo do céu. O Faraó buscou os sábios em todo canto, achando que era algo da sabedoria do homem natural. Mas o sonho dele, queridos, era para quem tinha sabedoria do alto. A sabedoria do alto, de Deus, é diferente, porque a da terra, do homem aqui, é uma sabedoria pelos estudos. A de Deus não. A de Deus tem nada a ver com estudo. A de Deus é algo sobrenatural. E o José tinha esse dom. Então José interpretou o sonho de Faraó. E Faraó, queridos, pegou José, colocou José como governador do Egito. Ele falou: José, você aqui vai mandar em tudo no Egito. Só tem eu
que estou acima de você. O resto você é que manda em tudo. Então José, queridos, se tornou governador do Egito. Esperou por muitos anos, passou dificuldade, sofreu com os irmãos, humilhação, rejeitado, jogado numa cova, acusado, foi preso, mas venceu, porque quem tem promessa, vence. Quem tem promessa de Deus, queridos, passa o tempo que passar, mas o Senhor cumpre a promessa dele na vida dos servos dele. Se você tem promessa, você está guardando algo, seja como José, queridos, perseverante, continue firme, obedecendo, porque Deus vai realizar na tua vida a promessa dele. Amém? Fique com essa mensagem de hoje. Se você gostou, compartilhe, comenta aqui embaixo, deixa seu joinha, seu like é importante para o canal e até o próximo vídeo, assim Deus nos permitindo. Tchau, fui!